Uma outra saprozoonose de importância para nós é chamada tungíase. A tungíase também é chamada de bicho do pé. E como todas essas doenças que nós estudamos, né, ela recebe uma série de outros nomes, como bicho do cachorro, bicho do porco, e tudo corresponde a uma ectoparasitose causada por uma pulga. Essa pulga, né, é chamada Tungam penetrans, que é o agente etiológico da enfermidade. Muitas vezes, pessoal, a Tungam penetrans, a tungíase, ela é muito confundida muitas vezes como bicho geográfico. Então são entidades diferentes, né? O bicho geográfico causado por larvas, né, de ancilóstoma, e tungíase causado por pulga. Então são entidades diferentes e muitas vezes elas são muito confundidas. Bom, a Tungam penetrans, né, ela é uma pulga, e essa Tungam penetrans ela é parente, vamos dizer assim, justamente da Ctenocephalids felis, Ctenocephalids canis, né, e por aí as pulgas que nós conhecemos. Só que essa é a menor pulga conhecida. Ela tem em torno de 1 milímetro de comprimento, então é uma pulga extremamente pequena. Outra característica dessa pulga é que ela não tem os metatarsais desenvolvidos, como acontece na Ctenocephalids felis. Então, se nós formos lembrar o ciclo, né, da Ctenocephalids felis, ela fica pulando no ambiente até encontrar o seu hospedeiro. Como a Tungam penetrans ela não consegue pular, a sua penetração, via de regra, vai acontecer no pé. Mas qualquer parte do corpo da pessoa ou dos animais que tiver exposto ao ambiente, ela vai ter a possibilidade de desenvolver então um quadro de tungíase. Então, o que acontece, né? O ciclo evolutivo. As fêmeas que são fecundadas, elas vão procurar o seu hospedeiro para fazer a maturação e desenvolvimento dos seus ovos. Então, elas fazem, né, elas atingem a pele, iniciam um processo de penetração que se dá de forma oblíqua à pele. Através do seu aparelho bucal, ela vai cortando o tecido e penetrando na pele, ao mesmo tempo em que ela deposita a saliva para facilitar esse processo. Essa etapa, com a liberação da saliva, a saliva leva a uma reação que causa um prurido na pessoa, nos animais. As pessoas descrevem como sendo uma coceirinha, as pessoas que tiveram descrevem como sendo uma coceirinha agradável que vai acontecer. Então, uma coceirinha gostosa que acomete, né, o pé ou a parte do organismo que está sendo invadida pela pulga. Essa pulga, ela se alimenta, essa fêmea se alimenta de líquidos tissulares que estão presentes na zona papilar dermal, e vão, né, penetrando. Elas penetram quase que totalmente. Então a pulga tem em torno de 1 milímetro, penetra quase que totalmente nesse orifício, deixando para o exterior apenas a parte final do abdômen, onde nós vamos encontrar os espiráculos respiratórios, né, e o ovo positor. Nesse momento de penetração, a gente consegue visualmente identificar. Então é um orifício, um pequeno orifício, onde nós conseguimos verificar então essa estrutura da pulga. Durante a penetração, que demora cerca de 2 dias, os ovos vão se formando e o abdômen vai se distendendo, hipertrofiando o abdômen desse animal. Ao final, em torno de 10 dias, a gente vai notar uma tumoração clara. Então, nós temos no pé ou na parte da pele uma tumoração. A gente nota um orifício onde nós temos uma tumoração clara, que corresponde ao abdômen distendido, e um ponto negro central, que nada mais é do que o ovo opositor dessa pulga, que está sendo, né, deixado para a parte de fora. Em 2 semanas, a pulga que tinha 1 milímetro atinge o tamanho, costuma dizer, tamanho de uma ervilha. E aí começa a eliminação dos ovos. Então as pessoas dizem, começa com uma coceirinha gostosa até se tornar uma dor bastante grande. Então, pela compreensão que o desenvolvimento e a tumoração que vai acontecer e a pressão, né, no tecido, acaba levando a uma dor, né, bastante intensa. Mas a eliminação dos ovos que acontece, né, os ovos são escuros e a gente consegue ver, caso se coloque um anteparo, os ovos são clarinhos, caso se coloque um anteparo escuro com uma fonte de luz, a gente consegue ver a saída dos ovos. Alguns autores, né, nós temos um autor de um livro chamado Parasitologia Dinâmica, o Neves, né, falecido de autor, ele dizia que a eliminação dos ovos ocorre como se fossem balas de canhão, então são lançadas longe, como se fossem balas de canhão. E esses ovos vão cair, vão ser eliminados em locais úmidos, arenosos e sombreados. Então, aí nós temos as condições ideais para dar continuidade ao ciclo e as larvas, né, saírem do ovo em 3 a 4 dias.
Essas larvas ainda precisam de 10 a 14 dias para sofrer 2 ecdíses, e mais, elas se enterram no solo e precisam de mais 10 a 14 dias para puparem. Então, né, nós temos um ciclo completo de ovo, larva, pupa e animal adulto. Uma vez atingido a fase adulta, ocorre a cópula, e imediatamente após a cópula os machos morrem e as fêmeas penetram na pele do animal ou do homem, reiniciando o ciclo. Após a postura, a fêmea também morre. Então, o ciclo, né, ele se encerra desta maneira. O que a gente pode dizer, pessoal, é que é encontrado em qualquer parte do organismo humano, em qualquer parte da pele, aquele hábito que se tem de ir na praia, né? Então, muitas vezes, as nádegas em contato com a areia, não só o pé, a perna, a pele, toda a parte do corpo que entrar em contato com a areia, ela é propícia, para, uma vez contaminada a areia, para desenvolver um quadro, então, de tungíase. Nos animais, é muito comum nos coxins plantares, né? Praticamente cães e gatos, coxim plantar, podem estar presentes. O pessoal pode aparecer não só uma lesão, né? Mas não só um orifício, mas cada tunga que penetra, ela leva também a um orifício. Então, formação de um orifício. Então, não é incomum os postos de atendimento de pessoas e os animais serem descritos e serem encontrados com mais de um orifício, ou mais de uma tunga por coxim plantar, ou mais de uma tunga no pé. E também locais em que nós temos um parasitismo muito grande, isso já foi descrito na região, né, da beira da Lagoa dos Patos, em Pelotas, locais que tem criação de bovinos, que inclusive o úbere dos animais pode ser atingido. Então a gente costuma falar bicho do pé, mas o desenvolvimento, né, dessa pulga pode se dar em qualquer parte do organismo, qualquer parte da pele, né, do organismo humano ou animal. O tratamento, o tratamento é feito com a remoção, então a gente faz a enucleação dessa pulga, é retirada a pulga, com equipamentos que são bastante higienizados. Então nós vamos esterilizar uma ponta de uma agulha, ponta de um bisturi, para fazer a remoção e a enucleação, então, da pulga que está presente. Dos animais, da mesma maneira. A prevenção, então a prevenção para o ser humano é justamente a utilização de calçados, né, sapatos. E uma prevenção que vale para os animais e para o ser humano também é justamente diminuir o acesso de animais às parques, né, praias, para evitar que nós tenhamos essa contaminação ocorra. E aqui o pessoal deve pensar, pessoas que tenham a tungíase, elas podem contaminar a areia. A gente sempre pensa no sentido contrário, os animais contaminando a areia. Então nós temos que ter também uma educação sanitária para garantir ou para assegurar que nós tenhamos, né, um sucesso nas nossas medidas preventivas. Na aula prática de zoonose, né, da tungíase, nós temos lá na zoonose uma coleçãozinha de larvas, de pulgas, né, que foram removidas. Então nós temos elas conservadas para utilizar a título de aula prática. Alguns livros e alguns materiais mais antigos trazem, né, indicação de um produto chamado nirindazol, que seria utilizado por via oral para fazer a destruição justamente da pulga presente na pele. Mas são produtos altamente tóxicos, só para a gente ter uma ideia, o nirindazol é indicado para esquistossomose, então são produtos extremamente tóxicos que a gente deve, né, evitar. Então nós temos um sucesso por uma remoção a nível ambulatorial dessas pulgas, então não precisamos fazer nenhum outro tratamento mais específico. A não ser em alguns casos, né, de contaminação secundária, a utilização de antibiótico terapia justamente para debelar esse processo. Mas normalmente são processos que nós conseguimos ter um sucesso, né, com a própria remoção cirúrgica. Então, basicamente, né, com tungíase a gente encerra o assunto da saprozoonose. Não que a gente encerre o assunto é mais amplo, mas que a gente gostaria de trazer nesse momento na disciplina de zoonose. Então, pessoal, muito obrigado.